Irmãos, graça e paz, aqui é o professor Ney e hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que ela é extraída de uma frase que eu postei hoje cedo lá no Instagram, entre muitos que é o Instagram onde eu evangelizo. Então eu postei nessa manhã uma frase e ao longo do dia eu fiquei refletindo a respeito dessa frase que eu mesmo tinha postado e isso me fez lembrar de uma história e de alguns textos bíblicos que se aplicam exatamente ao que essa frase quer dizer. A frase é o seguinte: não se preocupe, enquanto você serve a Deus, Ele cuida de tudo. Essa foi a frase que eu postei hoje cedo. E a ideia que essa frase nos passa é a seguinte: quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você e das suas necessidades. E eu vou contar aqui um breve testemunho de como essa realidade, como esse princípio, ele se aplicou na minha vida e dois versículos que vão nos mostrar como esse princípio ele se concretiza a partir das Sagradas Escrituras e se torna real, se torna um fato quando praticamos. Bem, o testemunho é o seguinte: em 2007 eu tinha 26 anos de idade, isso perto do final do ano, e eu fiquei desempregado, né? Eu perdi o meu emprego e, naturalmente, como todas as pessoas que perdem o emprego, elas começam a ter aqueles questionamentos, aquelas ansiedades, aqueles questionamentos do tipo: como é que vai ser agora? Será que eu vou demorar a arrumar um novo emprego? Como será o novo emprego? Será que será melhor do que eu tinha? Será que ele vai ser ruim? Como serão? Você fica naquela incerteza, aquela insegurança de como as coisas serão dali para frente. Além disso, a cada semana, a cada mês, você vê a quantia de dinheiro diminuindo e você não vê uma nova entrada de dinheiro, as dívidas não param, as contas não param e você tem as suas responsabilidades. E comigo não era diferente. Então eu comecei a ficar ansioso, inquieto e preocupado a respeito do futuro, de como seria dali para frente, certo? Eu já era seminarista nessa ocasião. E além de seminarista, eu era professor de escola dominical na igrejinha pequenininha, lá onde eu congregava. Nessa ocasião eu ainda morava lá no interior, né, de Nova Iguaçu, uma região rural, e eu congregava numa igrejinha pequena e eu já era professor de escola dominical, seminarista e professor de escola dominical. E eu fazia aquilo com maior prazer, com maior paixão. Eu adorava dar aula, eu gostava, eu me sentia bem naquele ambiente, compartilhando com os irmãos aquilo que eu tinha aprendido ao longo da semana e ao longo dos meus estudos. Então eu gostava demais daquele ambiente. Eu fazia aquilo com maior devoção, com maior prazer. E eu me recordo que num determinado domingo, né, às vezes, só voltando aqui ao tópico da questão da escola, às vezes vinha pessoas de outros bairros, vinha pessoas de outras igrejas para participar com a gente da aula. Mas às vezes também não vinha ninguém. Às vezes chovia, caía um temporal e o pessoal não vinha. Ou às vezes estava muito frio, ou por algum outro motivo, quase não vinham. Via uma, duas, três pessoas, o mínimo de pessoas. Mas mesmo assim, todo domingo eu estava lá para cumprir com aquilo que eu sentia ser o meu chamado e com aquilo que eu gostava de fazer. E eu me lembro que num domingo de dezembro de 2007, eu cheguei mais cedo. Eu não me recordo agora se a aula começava às 8 ou 9 horas da manhã, eu não me recordo mais, mas eu sempre chegava cerca de 30, 40 minutos antes para preparar o ambiente, né? Botar água no bebedouro, passar uma vassoura, organizar o ambiente de aula, né? Além disso, eu também gostava de separar um período para oração e passar a lição daquele domingo. Para quem não sabe, as igrejas, por exemplo, Assembleia e Batistas, elas adotam revistas padronizadas, né, de algumas editoras, e a partir daquela revista que o professor ministra a lição. Então eu chegava com a revistinha, que era a revistinha padrão que nós usávamos, certo? E repassava os tópicos da lição. E naquele domingo não foi diferente. Eu cheguei cerca de 30, 40 minutos antes, preparei todo o ambiente, né? E antes que os alunos chegassem, eu sentei, né? Tinha uma mesinha de madeira, botei ali a minha Bíblia, botei a minha enciclopédiazinha que eu costumava levar, que era o meu manual de consulta, e a revista, e comecei a repassar a lição. Enquanto eu repassava aquela lição, no final da lição em questão, né, a lição que seria abordada naquele dia, tinha um comentário.
que era um comentário destinado somente ao professor. Só na revista do professor tinha aquele comentário. E o comentário dizia exatamente o seguinte: professor, Deus não é injusto para esquecer-se do vosso trabalho. No instante que eu li aquilo, naquele domingo de manhã de dezembro, meados de dezembro, aquilo entrou na minha mente de uma tal forma que eu não consegui mais tirar aquela frase. Ao longo do dia, aquela frase ficou martelando na minha mente. Deus não é injusto para esquecer-se do vosso trabalho. E eu passei o domingo inteiro com aquela frase na minha cabeça. Bem, na segunda-feira de manhã, eu, por volta das 10 horas da manhã, eu estava sozinho em casa e senti o desejo de orar e colocar nas mãos de Deus aquela minha necessidade. Eu precisava trabalhar, eu precisava terminar o meu seminário, eu precisava pagar as minhas contas, enfim, eu precisava de um emprego. E cerca de 2 meses antes desse episódio que eu estou narrando, 2 meses antes, eu tinha colocado 2 currículos. Havia 2 livrarias no centro de Nova Iguaçu, que era onde eu morava, uma livraria onde eu já era cliente dela e era a livraria que eu queria trabalhar, pois eu era cliente dela, já conhecia o ambiente, eu achava um ambiente muito bacana e eu tinha vontade de trabalhar naquela livraria. E tinha uma outra que ficava próxima que não era a minha preferência, mas era uma opção. Então eu deixei o currículo nas 2. Pois bem, voltando aqui àquela segunda-feira de manhã, né? Eu estava numa segunda-feira por volta das 10 horas e senti o desejo de orar. Fui até o meu quarto, dobrei o joelho de frente para a minha cama e comecei a fazer a minha oração, expondo a Deus a minha necessidade. Irmãos, enquanto eu ainda orava, naquela segunda-feira, 10 horas da manhã, enquanto eu ainda orava, o meu celular tocou. Eu peguei o telefone e olhei. Eu vi que o prefixo ele era daquela região do centro de Nova Iguaçu. 2667, quem é de lá sabe, o prefixo era esse. Eu reconheci. Eu ainda estava na minha oração. Interrompi a oração e fui atender o telefone. Quando eu atendi o telefone, era o gerente daquela livraria que eu queria trabalhar, onde eu tinha deixado o currículo cerca de 2 a 3 meses antes. Esse mesmo gerente perguntando se eu não gostaria de fazer uma entrevista com ele naquele mesmo dia. Marcamos o horário, 3 horas da tarde, isso era 10 da manhã, fui até ele, fui até a livraria, fiz a entrevista, ele fez uma experiência comigo, falou que eu descesse porque ali era um ambiente de venda e ele queria fazer uma experiência comigo, ver como seria o meu desempenho. Eu já tinha um conhecimento, né, de alguns livros, de algumas bíblias, pois já era seminarista, estudava bastante, desci, tive um bom desempenho e dali eu passei a fase de experiência. Passei da experiência, fui admitido e fiquei 7 anos naquela livraria trabalhando. E aí eu entendi aquela frase que eu tinha lido na revista e que tinha ficado gravada na minha mente durante todo aquele dia. Deus não é injusto para esquecer-se do vosso trabalho. Naquela mesma livraria, o meu conhecimento teológico explodiu. Até então eu conhecia uma pequena quantidade de livros e autores. Ali, o meu conhecimento de livros e obras expandiu de uma forma considerável. Ali, através daquela livraria, em 2009, eu fui convidado a me tornar professor de seminário de teologia. Lecionei nas principais faculdades de teologia da Baixada Fluminense. E em 2013, eu fiz amizade com um cliente e nós decidimos abrir a nossa faculdade de teologia, a nossa própria faculdade de teologia, onde eu fui vice-diretor e responsável pela parte teológica. Hoje, não falo isso para me engrandecer, Deus sabe, eu falo isso para testemunhar do poder de Deus, do que Deus pode fazer. Hoje há muitos teólogos e muitos capelões por aí que ostentam um certificado com o nome da nossa instituição e a minha assinatura de diretor teológico. Volto a repetir, não estou falando isso para me engrandecer, eu estou falando isso para mostrar o que Deus faz. Então entenda o que essa frase quer dizer. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você e das suas necessidades, fazendo mais do que você espera, ainda além do que você precisa. Deus, irmãos, Ele me mostrou naquela domingo de manhã, aquela frase, através do escrito daquele autor: Deus não é injusto para esquecer-se do vosso trabalho. E eu compreendi, um dia depois, cerca de 24 horas depois, quando eu fui no meio daquela oração,
O gerente me ligou, me chamou, eu fiz a entrevista e naquele mesmo dia eu já estava trabalhando onde eu queria trabalhar. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você e das suas necessidades. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 33, o Senhor Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você deixa a sua ansiedade de lado em relação ao seu futuro, aos seus questionamentos, às suas incertezas, e coloca como prioridade buscar Deus e glorificar o nome dele, Deus cuida de você e das suas necessidades. Eu sou testemunha disso. E não só esse episódio, eu poderia contar outros testemunhos, mas eu não quero alongar essa mensagem, eu não quero que essa mensagem se torne uma biografia minha, mas que ela aponte para o poder daquele que é todo poderoso. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 6, quando você busca Deus, Deus cuida de você e atende às suas necessidades. Então talvez você esteja perguntando, mas como eu faço a obra de Deus? Ora, a obra de Deus, ela é simples de ser feita, mas ela deve ser feita com amor. Quando você ora por alguém que está enfermo, você está fazendo a obra de Deus. Às vezes você nem conhece a pessoa, é uma notícia que você viu na televisão. E você sente no coração o desejo de orar por aquela pessoa que você nem sabe, você nem conhece. Mas você se compadece e você ora por ela. Você está fazendo a obra de Deus. Quando você compartilha uma roupa, um agasalho com um necessitado, com um morador de rua, você está fazendo a obra de Deus. Quando você compartilha um alimento com alguém que não tem, você está fazendo a obra de Deus. A obra de Deus ela é feita de diversas formas, de diversas maneiras. Porém, ela não deve ser feita com sentido de barganha, pois com Deus não se barganha. Barganhar é você fazer algo esperando que Deus vai te dar algo em troca. No reino de Deus não funciona desse jeito. O reino de Deus, ele funciona na base do amor. Quando você faz algo para Deus, por menor que seja, mas com amor, Deus toma conta disso e no devido momento ele vai te retribuir da maneira como ele sabe que será a melhor maneira para você e para a sua vida. Outra forma errada também de fazer a obra de Deus é como muitos agora fazem, principalmente das redes sociais, que é fazer com holofotes, querendo aparecer. Eu vejo às vezes alguns vídeos desses como Reels, né? Esses vídeos que a gente vê nas redes sociais onde pessoas querem fazer o bem se promovendo. Vão doar uma cesta básica, mas tem que ter lá todo um estúdio de gravação para filmar o que ela está fazendo. Não, não é dessa forma. O reino de Deus não se faz dessa forma. Na maioria das vezes, as boas ações que você fará em prol do reino de Deus serão anônimas. É uma oração que você faz por uma pessoa no interior do seu quarto. É uma doação que você faz para um necessitado que ninguém está vendo. É uma visita, é um evangelho. Quando você compartilha o evangelho com alguém no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua academia, com alguém que você sabe que precisa de libertação e de salvação, quando você faz isso no anonimato, você está fazendo a obra de Deus. Mas você está fazendo no anonimato para os homens, pois para Deus não é anônimo, Deus está vendo. Deus está vendo o amor com que você emprega quando você faz. E no devido tempo Deus irá retribuir você com aquilo que você precisa e às vezes com aquilo que você deseja e você espera. E se não for aquilo que você precisa, aquilo que você espera, com certeza será algo maior do que você deseja e do que você espera, pois Deus não deve nada para ninguém. E para finalizar essa reflexão, eu vou ler aqui um texto de Mateus capítulo 25, versículo 35, onde o Senhor disse a respeito da obra de Deus, como a obra de Deus ela é feita. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 25, versículos 35 em diante. Aliás, versículo 31 em diante está escrito o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, e então dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, e recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo.
Pois tive fome. Observe essa passagem aqui, esse versículo, olha. Pois eu tive fome. Aqui é o Senhor Jesus que está dizendo. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Versículo 37. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou quando necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Olha que texto impressionante. Esse texto, na minha opinião, ele é impressionante, porque o Senhor Jesus está dizendo que quando você acode a um necessitado, quando você estende a mão a algum necessitado, a alguém que precisa, você não só está fazendo para essa pessoa, mas você está fazendo para o Senhor Jesus Cristo de acordo com a palavra dele, de acordo com o que ele disse. Irmãos, Deus não é injusto para esquecer-se do vosso trabalho. Deus não é injusto. Você acha que se você estender a mão para acolher um necessitado, para acudir um necessitado, quando chegar a sua vez de precisar de ajuda, você acha mesmo que o Senhor Deus não vai acolher você? Você acha mesmo que o Senhor Deus não vai estender a mão de alguma forma, seja através de uma pessoa, seja através de uma intervenção divina para acolher você na sua necessidade? Deus não é injusto. Então, não foque na sua ansiedade, na sua preocupação, no seu medo, na sua inquietação com amanhã. Busque a Deus em primeiro lugar. Faça a obra de Deus. Traga o reino de Deus para a sua vida. E você verá maravilhas acontecer. E você verá a mão de Deus mover-se ao seu favor. E que o Espírito Santo aplique essa mensagem ao seu coração, na sua realidade, e continue falando em sua mente. Graça e paz.